Que adianta um pai falar para um filho, para uma filha parar de fumar, se ela fuma? Que adianta para um pai falar para o filho parar de falar palavrão, a filha, e o pai, a mãe fala palavrão o tempo inteiro? É aquela famosa frase mundana, provérbio secular, que as pessoas falam: faz o que eu te peço, te mando, e não faz o que eu faço. Não funciona. O que funciona é ela enxergar em você. Por que a minha netinha de alguns meses, meu Deus, um ano, eu não me lembro mais, vai completar 2 anos, isso. Aí, porque quando eu falo, vamos orar, ela fala assim, ó. Por quê? Porque é ver eu. Vamos orar, fecha os olhos, levanta a mão para o céu, vou entrar na presença de Deus, por exemplo. Deus, por isso que levanta a mão, entrar na presença. Moisés, o povo não vencia a guerra enquanto Moisés estava. Por isso que precisou de e outro do lado dele, para segurar o braço dele, para poder o povo vencer guerra. Ou seja, Moisés ligado com Deus, o povo aqui na terra vencia guerra. O líder, o pastor ligado com Deus, a igreja vence guerra. Qualquer tipo de guerra, a igreja vence. Até na morte, vence. Quem enfrenta a morte sabendo para onde vai. Olha isso aqui, Mateus 23, acharam? Mateus 23, acharam? Mateus 23. Acharam, igreja? É um pouquinho longo, mas eu vou ler. Então falou Jesus. Você crê? Então falou Jesus à multidão e aos seus. Essa palavra é só para obreiro, pastor, não é para todo mundo. Dizendo: na cadeira de Moisés estão os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e afazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não. Está vendo, igreja? Tem um monte por aí pregando, mas não vive, não pratica. Mas ouça a pregação do evangelho. Ouça, não é pecado não, pode ouvir. O que eles estão pregando aí, Mateus 23, ouça. Vamos ver se vai perverter. É isso, seja como os irmãos bereanos. Olha isso aqui, lá de Bereia. Olha isso aqui, não procedais em conformidade com eles, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistas pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares e as primeiras cadeiras entendi porque que você senta lá atrás. É cumprindo isso aqui, é isso, vamos aprender. E as saudações nas praças, e a serem chamados pelos homens mestre, rabi. Vós, porém, não sejais chamado rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, é único, tem uns, Cristo não é, Cristo, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está onde? Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o maior dentre vós será o vosso. Os cargos a gente tem que vigiar muito com cargo, né? Aqui, E o que a si mesmo se exalta será e o que a si mesmo se humilhar será o quê? Mas ai de vós, olha o 13, escribas e fariseus, pois que fechais aos homens o quê? E nem vós
nem deixais aos que estão. Está na tua Bíblia? Você não percebe não? E as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Está cada vez mais difícil entrar no céu. Percebe não? Porque os homens, as mulheres, as igrejas que deveriam ser referência não são mais. Até nós mesmos, se a gente não vigiar, nós não seremos mais referência. Por quê? Porque a gente começa a imitar algumas coisas. Ah, essa igreja aqui traz tal coisa para dentro da igreja, que é para atrair o jovem. Aí a gente também vai fazer a mesma coisa para atrair o jovem, porque o jovem gosta de um clima diferente, né? O jovem gosta de uma música agitada, né? Pula, então tem que ser assim, senão o jovem não vem. Eu acredito que tem que ter Jesus, aí o jovem vem. Jovem de Jesus, eu quero ver ele não correr. Se tiver um jovem tipo Timóteo, Tito, eles vêm correndo para Jesus. Mas se ele não quer Jesus, tu pode trazer o mundo todinho dentro. É capaz de ele ainda sair para fora e ficar lá fora. Então, quando eu olho para isso aqui, eu vejo Deus me mostrando muitas coisas. Um ponto é esse. Outros pontos é o marido querer agradar a esposa no mundo. Tudo bem que Paulo falou que tem que agradar, mas não é com as coisas pecaminosas não. Agradar a ponto de ele não ter mais comunhão plena como ele tinha antes. Antigamente eu me lembro que quando a gente, vou falar da gente para não citar ninguém, que a gente, tudo que a gente vai pregar tem que ter um cuidado com as palavras, né? O povo usa a própria palavra que sai da tua boca para te condenar ainda antes de Jesus voltar. Então, perdão, o que a gente precisa? A gente precisa nos atentar com as palavras, porque as palavras têm poder de edificar e de matar também. Então o que a gente precisa entender aqui? Que se eu não quero entrar no céu, decida logo a quem você quer servir. Não quer ir para o reino de Deus, onde está o Senhor Jesus Cristo, onde está o Pai, Filho e Espírito Santo, e um exército grandioso, glorioso, ao lado dele, a serviço dele, como nós seremos também, como anjo, se a gente se atentar por essas palavras aqui. Então, hoje eu vejo que as igrejas, no mundo inteiro, estão barrando o povo de ir para o céu. Não estão barrando, elas são inclusivas, ela vem todo mundo, sim, vinde como? Ouvir o quê? A verdade. A palavra de Deus é a verdade, viu lá em Apocalipse? A tua palavra é a verdade. Olha o Senhor Jesus Cristo orando. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua palavra. Então, não é errado a gente juntar os jovens para uma confraternização, como nós tivemos aqui. E temos, uma vez a cada 2 meses. Fala nisso, está na hora de fazer isso, né? É juntar os jovens para uma confraternização com os jovens e trazer o espiritual nessa confraternização. Mostrar que o jovem ele pode ser feliz servindo ao Senhor em santidade e obediência. O jovem, você é feliz, minha filha? Você é uma jovem feliz, realizada? Porque tem jovem que parece que ainda falta alguma coisa. Eu chego para o jovem e falo assim, te falta alguma coisa? Porque falta. Porque um jovem que é realizado, ela na hora já responde, falando, pastor, eu tenho tudo. Eu tenho Jesus, pastor, eu tenho tudo. Porque tem jovem por aí que tem tudo que você, jovem, você tem Jesus, você tem tudo. E tem jovem por aí que tem tudo e não é feliz. Porque não tem Jesus. Porque Jesus, ele completa o ser humano. É igual você pegar essa taça aqui, vazia, quem lembra disso? Taça vazia. E preencher ela até derramar de água. Vai caber mais alguma coisa aqui? Qualquer coisinha que tu acrescentar aqui vai transbordar, vai derramar. E se tu colocar alguma coisinha aqui que não é para colocar, é capaz da água purificada sair, derramar, ir embora, e tu ficar só com aquela coisinha que tu colocou aqui dentro. Pega uma taça transbordando de água, um copo, pronto, vai você mesmo. Aquela caixa d'água que é a tua piscina de lazer,
igual eu, tinha um tambor lá na casa do meu pai, que era água de beber, e eu tirava a tampa de madeira, e vai fazer isso não, hein? E eu entrava dentro, calor de 40 graus na Bahia, só ficava a cabecinha pro lado de fora. Mãe, Zé Mil, teu... Cobria o tambor, mas para refrescar, mas era água de beber. Ia para o pote depois, e moringa, e todo mundo tomando água de Zé Milton. Amém? Então o que a gente precisa aqui, gente? Aquela era a minha piscina, nunca tinha entrado numa piscina, mas não era para fazer com aquela água, né? Podia usar o outro, tinha um outro tambor lá que minha mãe usava para limpar a casa, limpar banheiro, era aquele dali, mas eu ia na água potável. Agora presta atenção aqui, igreja. Quando eu entrava dentro, não tinha como disfarçar, porque era eu entrar, tá cheio, era eu entrar, fazia o quê? Transbordava. Quando minha mãe chegava lá, tinha água para todo lado. Tinha como mentir? Quem derramou essa água aqui? Ela perguntava assim, quem derramou? Mas mal eu sabia que fui eu que entrei dentro. Hoje ela já morreu, então não tem como mais eu falar para ela que era eu. Mas ela está no céu me esperando. De que eu chegar lá e dizer, mãe, não vou ter esse sentimento. Não vou ter esse sentimento de mãe e filho, não vou ter. Ela vai ser anjo, eu também anjo. Isso aqui morre aqui. Se não morresse, quando entrasse lá, a gente vai ficar, meu amor, mozinho, Patrícia, mozinho, vem cá, minha amada, vamos passear aqui no jardim aqui do Senhor, minha esposa. E se um anjo olhasse para ela, tira o olho da minha anja. É assim? Não existe isso não. Lá no céu, nem se casam, nem se dão em casamento. Casamento é aqui. Lá não. Lá a gente não vai ter esse sentimento não. Eu vou olhar para ela como qualquer anja lá. Em santidade. Não é com esse desejo carnal que a gente tem não. Esse ciúme desenfreado que a gente tem, que ninguém pode elogiar. Poxa, que elogio é esse com a minha esposa? Né? É um ciúme, né? É um cuidado, é um zelo que a gente tem. E cuidado para não ser zelo possessivo e acabar matando, né? E aí você vai ser enquadrado na lei da Penha, Maria da Penha. Cadê ela? Olha ela ali, ó, a lei dela, ó, Maria da Penha. Amém, igreja? Então presta atenção aqui, que Deus está falando. Mas ai de vós, escriba e fariseu, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino, e nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão querendo entrar, desejando ir para o céu. Aí o copo cheio de Deus, cheio de Espírito Santo, ele não vai colocar mais nada dentro, ele está preenchido, ele está completo. Então ele vai completar outras pessoas também. Mas uma pessoa que é vazio, ou é misturada, é água limpa com água suja, não vai combinar. Água com óleo combina, se une? Não. E aí você não entra no céu e fica barrando quem quer entrar. E tem um monte de religião por aí, um monte de igreja por aí, que não entra no céu, não entra. Jesus não está mais lá e também proíbe os outros de entrar. Mas como é essa proibição? Não prega, não ensina o povo. Um filho sem disciplina, ele é indisciplinado, ela é indisciplinada. Quando você, pai e mãe, chega numa reunião na escola do teu filho, da tua filha, e a professora fala assim, quem dera todos os alunos fossem igual a Moisés, educado, prestativo, unido, ele não é individualista, é um exemplo aqui na escola. Você fica como quando você ouve isso na reunião dos teus filhos? Triste você fica, assim, é conversador, atrasa a matéria, tem que ficar pedindo para a professora dar um tempo que ele não terminou, não fez, não completou. Não apaga não, professora, a matéria aí que eu estou terminando. Todo mundo terminou, menos ele. Por quê? Porque é o conversador da sala, é a conversadora da sala. Aí chega lá na reunião, fala isso do teu filho, da tua filha. Como é que você fica? Agora imagine Satanás, o pai mau de muitas almas por aí, que não quis entregar a sua alma para um pai bom, Jesus Cristo. Não quis entregar. E aí o pai é o diabo. E aí esse pai mau está ensinando mal para esses filhos.
Aí os filhos rebeldes na escola, rebelde na sociedade, rebelde nas igrejas, rebelde no casamento, rebelde. Quantas mulheres casaram? Meninas, jovens, menina que eu falo, jovem depois de 18 anos, casaram e aí fala assim, meu Deus do céu, que mãe foi? A tua mãe não te deu educação não, infeliz, no casamento? Que comportamento é esse? Tu herdou de quem? Da tua mãe ou do teu pai? Não é assim que as esposas falam com o marido em casa? Ou o marido fala com a esposa? Meu Deus do céu, tu não sabe fritar um ovo, filha. Também namorou 4 anos, tu não descobriu não? Em 4 anos que ela não sabe fritar um ovo? Para que tu não ensinou? Não é? 4 anos namorando, é para tu descobrir tudo isso. Pegar ela de surpresa em casa, chega bem cedinho, igual eu já fiz. Eu era do mundo e eu fiz isso. Cheguei de viagem, eu fui lá na casa da mãe, eu digo, deixa eu ver se não está batendo perna por aí, dançando forró, e eu, vou casar com quem? Eu fui lá, cheguei lá, dona Neuza, aí dona Neuza saiu numa janela velha lá, falei, dona Neuza, isso é hora, eu falei, joga as tranças da Patrícia aí para mim subir. Então, quer dizer, eu falei, tudo bem, dona Neuza, é que eu cheguei de viagem agora. Naquela época era bip, viu? Não tinha celular não. Aí eu falei, eu vim avisar que eu cheguei. E a Patrícia está aí? Perguntinha meia desconfiada. Aí ela falou, está dormindo. Eu falei, dona Neuza, deixa eu entrar só para mim matar a saudade. Aí ela, mas só dessa vez, não demore não. Eu falei, tá bom. Aí ela abriu o portão, entrei correndo, calma, deixa eu ir junto. A menina dormindo, vai pegar pelada lá, né? Aí eu, tá bom, aí ela foi, aqui, Patrícia está igual um anjo dormindo. Eu falei, é essa que eu vou casar. Porque se não tivesse por aí, eu ia casar nada. Deu para entender? Para me dar trabalho depois? Então, e eu era do mundo, mas eu já avisava isso. Agora presta atenção aqui. Pastor, como é que estão barrando a minha entrada no céu? Claro, você está no pecado, ninguém prega. Você está indisciplinado, ninguém disciplina você. Não tem quem domina ele, não tem quem domina ela. Não gosta de disciplina. Se não gosta de disciplina, não é filho. É um postiço, um filho adotado aí de qualquer jeito, e colocou ali no meio da família ali. E a Bíblia fala que se não for filho, não tem herança. A não ser que o pai, a mãe vai lá, faça um testamento antes de morrer, fala assim, estou deixando uma camisa vermelha minha por Carlos. Coloca lá, tudo registrado em cartório, um testamento, certinho. Uma pessoa de confiança, fala assim, se eu morrer, minha família não sabe disso. Mas olha, eu estou deixando isso aqui para meu filho adotivo, minha filha adotiva. Então você vai lá e fala o direito que ele tem. E nem precisa hoje, porque hoje está tudo interligado. Quando bater o CPF do finado lá, vai ver que ele tem um testamento, vai ver que tem tudo. Entendeu? Então não tem como fugir não. Agora, o que eu quero dizer para vocês aqui, nesta manhã? Se você não vigiar, você está barrando a tua entrada no céu e a entrada de muitas pessoas. É isso que Deus está falando aqui. Porque às vezes a gente relaxa, com o tempo, em vez de a gente melhorar, a gente relaxa. A gente se acomoda, a gente não vigia mais no que fala, a gente não vigia mais dentro de casa. Eu me lembro de um testemunho de uma pessoa que fala assim, eu acordava 3 horas da manhã para ir no banheiro, eu via meu pai lá orando, a minha mãe lá orando. Isso é um lindo testemunho. Agora não, eu acordava toda a madrugada lá para não fazer na cama, eu ia no banheiro, procurava meu pai, minha mãe estava lá babando. E nunca encontrei orando. Nunca encontrei intercedendo pela família. Olha Jó, a vida de Jó. Ele barrava a entrada dos filhos no céu, barrava a entrada da esposa no céu, mas a família não queria o Deus dele. Os filhos não queriam, a esposa não queria, mas ele continuava fiel. Deus é fiel e nós somos. Olha Jó, fiel. Fiel quando perdeu riqueza, fiel quando perdeu os filhos, fiel quando perdeu os funcionários, os servos e servas que ele tinha ali, fiel quando perdeu a saúde, fiel quando a esposa negou ele e negou o Deus dele, falou, amaldiçoa logo esse Deus, que Deus é esse? Ele falou, Deus continua sendo Deus. Aceitasse os bens de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar? Ô mulher,
Olha, tu vigia que tu está falando como, não está dizendo que ela era não, como uma louca. Então o mundo, ele precisa de referência. Para ir daqui para um lugar que você não conhece, você precisa de referência. Hoje facilitou aí, bússola, não é GPS, facilitou. Mas muitas das vezes ele leva a gente em caminho errado. Não já levou você? Em vários caminhos, você falou, oxe, que é isso? Não cabe nem uma galinhota lá, galinhota é da Bahia, gente, galinhota, é carrinho de mão. Não cabe e coloca teu carro lá, como eu já entrei. Entra aqui, vira a primeira direita, quando primeira direita só passa pedestre. Eu falei, mas... E para dar uma ré ali, carro, não tem, rua sem saída, primeira direita, só pedestre. Aí você olha para a esquerda, carro na calçada, olha para a esquerda, para a direita, carro na calçada, para a esquerda, carro na calçada. Aí você fala, e agora? Para dar uma ré aqui, e lá vem outro entrando. Você vai, pisca-alerta, vou voltar. Já me levou em lugares assim. Graças a Deus que eu sobrevivi. Agora imagine se entra num lugar como o povo fala lá no Rio, né? Que entra e acabou, não sai dali com vida não. Então, igreja, o que a gente precisa entender? Ser referência para você entrar no céu e o povo também entrar no céu. Se tu precisa de um advogado bom, você não procura referência dele? Você pesquisa quanto tempo, em que faculdade se formou, quanto tempo atua, se é professor nas faculdades por aí, enfim, causas impossíveis diante dos homens, lei dos homens, que eles foram lá e você fala, esse é advogado que eu quero, vou contratar ele. Não é assim? Agora, se você precisa de uma referência como pastor, como é que você faz? Se você precisa de uma referência como igreja para ir para o céu, como é que você faz? Você tem que examinar, sim, é bíblico. Não, eu estou julgando, não. Você não está julgando, você tem que examinar se esse pastor quer ir para o céu e se ele quer realmente levar essa igreja para o céu. Obrigado, Deus abençoe, irmão. Se ele quer ir para o céu, se quer levar essa igreja para o céu. Porque senão, meu irmão, nós vamos estar aqui, nem a gente entra e nem deixa os outros entrar. Os outros querem a verdade e a gente fica barrando. Prega logo a verdade. Ah, mas ele não vai aceitar, vai se entristecer, vai sair da igreja. Se for de Deus, vai permanecer. Aprenderam até aqui? Agora abra a tua Bíblia aqui. Hebreus, capítulo 12, para a gente aprender se a gente está barrando ou se a gente está levando o povo para Deus. Hebreus, e se nós mesmos, né, estamos caminhando para Deus, né? O Cristo, se nós estamos com o Cristo, se somos o Cristo também, e se estamos indo para onde está o Cristo, porque muitas pessoas hoje estão se enganando. Olha isso aqui, ó. Acharam, igreja? Acharam? Quando a palavra de Deus vem e nos corrige, você entende que é Deus? Ou você entende assim, o pastor hoje forçou, viu? O pastor hoje, meu Deus do céu, que palavra é essa? Eu já ouvi tanto isso. Olha isso aqui, ó. A pessoa não entende que é Deus. É Deus, está na Bíblia. Olha isso aqui, ó. Versículo 15, Hebreus 12, 15, acharam? Tendo cuidado de que ninguém se prive. Está na tua Bíblia? Vamos ler junto? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça e de que nenhuma raiz de quê? De amargura, brotando, ó, no coração, vos perturbe. Tem crente perturbado. E por ela muitos se contaminam. O crente já está contaminado e vai contaminar outras pessoas também. Por quê? Porque se deixou ser privado de estar andando com o Cristo, o Deus vivo. E aí começa a cometer pecados novamente. Se você vê o restante aí, você vai ver que começa a cometer pecado novamente. E a pessoa não percebe, não está mais sensível. Quando a gente aprende que palavrão não agrada a Deus, palavras torpes, palavrões não agrada a Deus, e a gente se esforça em não abrir a nossa boca para ser um túmulo, a gente vai ser um canal de evangelização
de bênção, de paz da parte de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Nós vamos ser um instrumento de justiça na mão do Senhor. Então, todo meu ser, tudo que há em mim, bendiga o santo nome do Senhor. Então, se eu aprendi que palavrão, palavras top, está lá em Efésios 5, palavrão, palavras top, não agrada ao Senhor, então eu vou me esforçar. Tem hora que vai... eu estava no carro com a minha netinha, hein? E aí eu falei assim, qual foi a palavra que eu ia falar, meu pai? Eu ia falar uma palavra, e aí o Espírito Santo está em nós. Me constrangeu, eu falei, mas... Aí ela falou, minha senhora, olha como ela é inteligente. Ela falou assim, vô, o senhor ia falar uma palavra aí. Eu falei, fale aí, que palavra era que eu ia falar? E ela falou certinho o que eu ia falar. Só que eu me segurei. E isso foi essa semana. E eu sou pastor. E se tu não vigiar, tu comete coisa terrível. E aí barra a entrada desse anjinho lá no céu. Uma situação que eu passei na rua, e eu falei, filho do cabrunco. Mas aí, meu Deus, eu não estou sozinho aqui não, estou uma roda, tenho a minha netinha, eu tenho uma ovelhinha aqui, e outra, eu sou também uma ovelha, eu sou filho de Deus, eu tenho que vigiar com o que sai e com o que entra também. Porque às vezes a gente fala assim, eu estou ouvindo muito palavra de Deus, é bom ouvir, porque aí está entrando muito palavra de Deus, o que o coração está cheio de palavra de Deus, isso fala a boca. Agora, irmão, se eu não tivesse o Espírito Santo, aquela palavra que veio, eu ia expressar, não ia? E eu falei, Sofia, que palavra foi que eu ia falar? Ela, falei, fala, Sofia. Pode falar, minha filha, você não vai ser repreendida não, pode falar, o vô quer aprender, deixa Deus te usar. Ela, o senhor ia falar tal. Tipo assim, filho do diabo. E não é que eu deixei escapar uma vez assim, e aí a pessoa fez uma arte na rua, ela falou, filho do diabo. Eu falei, não fale isso não, nós não vamos ganhar ninguém para Jesus desse jeito. Amém, igreja? Então, mas é força de expressão. Agora imagina uma pessoa espancando uma criança na rua, automaticamente sai o quê? Filho do diabo, como é que pode espancar uma criança desse jeito? Mas foi força de expressão, não foi palavrão que eu soltei não, foi isso. Eu passo num lugar ali que tem uns jovens, que no intervalo do trabalho deles, eles se reúnem debaixo de uma árvore para fumar maconha. E aí eu estou com ela, eu passei, eu falei, Senhor, liberta essas almas, meu Pai, em nome de Jesus. E agora, em nome de Jesus, Satanás, está repreendendo todos esses demônios que estão usando o jovem para fumar maconha aqui. Eu esqueci que ela estava ali, ela vai numa cadeirinha lá atrás. Menino, ela chegou em casa e falou para os pais, pai, tem um lugar ali que o diabo usa o jovem para fumar maconha. Eu vou repreender os demônios tudo. Falei, eu tenho que vigiar com essa netinha. Entendeu? Então, gente, a gente tem que... Graças a Deus que não é pecado, não é escândalo nenhum. Mas já imaginou na escola, quando a professora, um colega fazer alguma coisa, ela vai fazer o quê? Filho do diabo, tu para com isso agora. Então, eu tenho que ter sabedoria. Eu tenho que vigiar com quem está ao meu redor, ao meu derredor. Quem está comigo, eu tenho que vigiar. Eu me lembro que quando eu comecei andar pela fé, viver pela fé, era assim, tudo era demônio. Eu está repreendido, Satanás, arreda o pé, sai. E o povo, então não era equilíbrio, faltava um equilíbrio ali. Aí eu aprendi, mas está difícil demais ultimamente. Aí quando eu vejo, eu já falei, está repreendido. Aí eu vejo, aí eu olho no retrovisor, ela está assim, ó, eu vivo, eu vou. Falei. Aí eu já ensinei para ela, não pode. Ela passou comigo no elevador lá onde ela mora, e aí ela falou assim, passou uma pessoa. Aí ela falou, a pessoa entrou, a gente saiu. Ela falou, tá vendo essa pessoa? Fala palavrão. Eu falei, Sofia, tu falou alto. Ela falou, não, eu falei para o senhor. Eu falei, para mim tu fala lá no carro. E se essa pessoa ouve? Eu ia morrer, tu ia morrer também. Entendeu? Então, não, deixa para lá, a vida dela é ela com Deus. Ora por ela, aí eu estou ensinando, entendeu?
Amém, igreja? Mas se a gente não vigiar, assim como é expulsando demônio, a gente vai falar um palavrão. A gente vai falar de alguém. E ela vai aprender com a gente. Então cuidado. Olha isso aqui, para a gente aprender, ó. Não deixe isso acontecer com você. Não permita isso. Lute, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça. E às vezes a gente se priva e priva os outros também de entrar no céu, com as nossas atitudes. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Está vendo? Muito. Meu Deus, esse irmão era uma bênção, essa irmã é uma bênção, e agora não é mais, não vejo mais aquela santidade toda que rotava, e agora o que aconteceu com ele? E aí corrompe todo mundo, corrompe a casa, corrompe a família, corrompe os amigos, se priva, ou seja, fica privado de entrar no céu, isso aqui. Agora presta atenção aqui, ó, 25, versículo 25, diz assim, aí mesmo, no capítulo 12, versículo 25, diz assim, vede que não rejeiteis ao que... Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é de onde? Aqui está falando se desviar do Senhor Jesus. Ó, 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma voz comoverei, não só na terra, senão também no céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança, gente, ó, das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis... E aí? A gente vê tudo que se move mudando, e as imóveis mudando também para pior? Não. Olha isso aqui, ó. Por isso, tendo recebido um reino, que não pode ser o quê? Eu estou abalado. Eu estou abalada, eu estou perplexo, eu estou desanimado, eu não sei mais. Eu não sei mais em que igreja ir. Não sei mais em quem acreditar. Perdi a confiança nos pregadores, nos pastores, nas igrejas. Engraçado, as pessoas que expressam isso, que perdem a confiança na igreja, onde estão? Que caminho estão andando? Qual a qualidade das amizades? Quais os lugares que frequentam? O que estão valorizando hoje? Olha isso aqui. Por isso, tendo recebido um reino que não se pode ser abalado, retenhamos, guarda. O quê? A graça, a lei da liberdade, pelo qual sirvamos a quem? Agradavelmente, com reverência e o amor. Temor, amor, o teme e se estremece quando ouvir a palavra do Senhor Jesus. E nós hoje não, se a gente não vigiar, os crentes hoje, deixa eu terminar aqui, porque o nosso Deus é fogo consumidor, versículo 29. Agora presta atenção aqui, a gente não quer ir mais. Eu pergunto para as pessoas assim, você tem um desejo de fazer alguma coisa por Deus? Eu não. Pela obra de Deus? Não. Você ama a Deus? Amo. Mas você quer fazer alguma coisa por Deus? Não. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Deixa eu ver. Não teve ainda um encontro com o autor e consumador da fé. Você tem prazer de fazer o bem ao próximo? Sim. É porque você ama a Deus acima de tudo. Porque quem não tem prazer de fazer nada por ninguém... Eu fui conversar com o gerente, que ele me surpreendeu. Que ele, de todos os mercados, eu fui bem recebido, graças a Deus. Mas eu pedi a Deus, Senhor, me ajuda quando eu chegar lá, eles olhem para mim e vejam Jonathan e o rei Davi. O rei Davi e Jonathan, né? Que receba o Senhor, veja o Senhor. E aí, eu me lembro que um gerente desses mercados, de 12 que eu fui ontem, um deles falou assim, fique em paz, pode ficar o tempo que for necessário aí. Aí ele trouxe uma reflexãozinha. Eu nem perguntei se ele era cristão, mas aquilo ali me edificou. Ele falou assim, quando a gente nasce,
Ele falou, nossos pais, para a gente nascer, precisou se unir. Um dependeu do outro, para a gente nascer. Quando a gente nasce, a gente precisa de ser humano, de pessoas. Quando a gente está doente, a gente precisa de pessoas. Quando a gente precisa de um emprego, a gente precisa de pessoas, empresários. A gente precisa de pessoas. Quando a gente precisa de pegar uma condução, quem passa lá dirigindo? O ônibus, micro-ônibus, pessoas. Então nós precisamos de pessoas. Pessoa precisa de pessoas, foi isso que ele falou. E o que vocês estão fazendo é lindo. É pessoas ajudando pessoas. Pode ficar à vontade aí. Eu fiquei besta, abobalhado. Eu falei, meu Deus do céu, que palavra foi essa? Que frase linda. Pessoa cuidando de pessoa. E quando eu olho para a igreja, eu não vejo a igreja mais guardando e valorizando aquilo que tem. E sendo sal da terra, Mateus capítulo 5, sendo sal da terra, a luz do mundo. Quando eu vejo a igreja não mais sendo exemplo, referência, porque se a gente quer um borracheiro bom, a gente pede referência. Se a gente quer um pintor bom, a gente pede referência. Se a gente quer um eletricista bom, a gente pede referência. Um advogado bom, pede referência. Um médico bom, pede referência. E médico, obrigado, Senhor. Deus é bom. O médico, quando chega lá, ele não alisa não. A tua doença aqui é só Bezentacil. Tem alergia? Não. Vai tomar 10 agora. 5 num lado das nádegas, 5 na outra. Que é para tu sair de maca aqui. Mas sair curado depois de passar o efeito. Não é assim? O médico não alisa não. Se tiver uma doença ali incurável, ele fala assim, pega o exame. Ih, rapaz. É câncer. Muda. Meu Deus. Não, câncer não. Ele falou assim, é câncer. O exame, mas vamos repetir o exame? Faz de novo. Muda de laboratório. É assim ou não é? Mas ele não alisa não, filho. Ele fala a verdade. Agora, por que eu estou aqui como pastor? Para falar a verdade para você. E eu com medo de você sair da igreja, eu vou pregar outra coisa? Vede que não rejeitei ao que fala. Jesus está falando o tempo inteiro aqui, que é para a gente valorizar e ser referência, porque se o povo está aí, perdido, dentro das igrejas, às vezes eu ouço uns testemunhos e falo assim, eu era da igreja tal, não acontecia nada, aí eu fui para a igreja tal, recebi minha bênção. Eu não entendo, eu olho para a Bíblia e falo, Senhor, o que está acontecendo? Porque eu olho para a tua palavra e eu só vejo que quem abençoa não é o endereço, não é o pregador, não é a denominação. Quem abençoa é o Senhor. Então a igreja, ela tem que ter Cristo. As crianças que sobem aqui tem que ter Cristo. O jovem que sobe aqui tem que ter Cristo. Os irmãos que fazem a obra tem que ter Cristo. As irmãs que fazem a obra tem que ter Cristo. Principalmente o pregador, o pastor, o bispo, o apóstolo tem que ter Cristo. Porque se não tiver Cristo, meu Deus do céu, acabou. A gente vai querer agradar uma classe e menosprezar a outra. E Jesus falou que não é para a gente fazer acepção de pessoa, é para pregar a palavra da verdade para toda criatura. Quem crê, quem ouvir e crê e for batizado será salvo. Mas quem ouve e não crê, nunca vai se converter. Você conhece alguém que está 200 anos não vive, mas é um exagero, mas 100 anos dentro da igreja e não mudou nada? Conhece? Conhece pastores que não mudou nada. Conhece obreiros que não mudou nada. Você fala, meu Deus, esse obreiro eu conheço há tanto tempo, essa obreira eu conheço há tanto tempo, e não muda. Será que o pastor não vê? O pastor já viu, o pastor já ajudou, o pastor já orientou, o pastor ora, o pastor jejua, mas quem vai separar o joio do trigo? Mas então se é joio não tem que estar fazendo a obra, não. Joio é aquele que peca. Aquele que peca e não se arrepende é joião mesmo. Mas se ele, em algum momento, ela em algum momento não vigiou, igual a Bíblia está falando aqui, e se corrompeu, se contaminou,
E acaba se contaminando outras, porque, eita, Deus está falando muito aqui, graças a Deus. Você pega uma massa sem fermento, massa, trigo, gente, água, farinha, água, vai mexendo, ou com leite, sei lá como você queira, aí você não colocou fermento. E pega uma outra massa com fermento e mistura, contamina ou não contamina? Contamina ou não contamina? Vai crescer a quantidade de massa, mas a outra que não tinha fermento passa a ter fermento. Aí Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 5, um pouco de fermento faz lebedar toda a mão, você vai inchar. Tem muito crente inchado dentro da igreja. E está faltando crente convertido. Homem, mulher, desde aqui até o último que está lá no estacionamento. Está faltando se converter, para que a gente possa fazer o quê? A diferença. As pessoas no mundo, até nas religiões por aí, elas querem ver a diferença. O povo na macumba acredita que a macumba é forte. Vem para cá que aqui a macumba aqui é forte. Não é assim? E nós? Vem para cá que a gente desmancha todo tipo de macumba, porque quem é mais forte aqui é Jesus Cristo. É isso que está faltando. E por causa da nossa má conduta, essa é a verdade, nosso mau comportamento cristão, a gente está barrando a entrada de muita gente no céu. Às vezes dentro da nossa própria casa. A gente barra o pai de entrar no céu, a mãe de entrar no céu. Aí a gente justifica assim, ó como a gente, nós cristãos justifica. É que profeta de casa, pastor, não tem honra. Jesus tinha honra na casa dele? Não, os irmãos não davam honra para ele não. O pai e a mãe davam, mas os irmãos não. Mas Jesus ganhou os irmãos tudo, não ganhou? Ganhou as irmãs tudo, não ganhou? Porque lá em Atos capítulo 1, naquela igreja que tinha 120 membros, elas estavam lá, eles estavam lá e a mãe dele estava lá. Então é a maneira da gente conduzir a nossa fé em Jesus Cristo. A gente se bitola demais, vira religioso demais num ponto. Num ponto a gente é rígido até demais, em outro afrouxa demais. O correto é ter equilíbrio em todos os pontos. Aí você vai ver que você vai ganhar pai, mãe, mulher, marido, vô, vó, vai ganhar todo mundo para Cristo. Aí a gente, dentro da nossa casa, a gente barra a nossa própria entrada no céu e barra a nossa família também. Por quê? Porque lá dentro a gente é fofoqueiro que o diabo está querendo fugir de nós. A gente chega dentro de casa e a gente fala assim, nossa, a gente comenta o culto. Em vez de a gente comentar para edificação, a gente comenta o culto para a morte eterna. Assim, meu Deus, hoje o pastor parece que estava vazio de Deus. Não teve Bíblia, que eu só teve uma passagem bíblica que ele trouxe e ficou lá no púlpito, lá só conversando, enchendo linguiça. Você chega na tua casa assim. Por isso que teus parentes não querem o teu Jesus. Meu Deus, você viu aquele irmão? Meu Deus, exagero. Ele ora batendo o pé no chão. Eu vi a hora da laje cair e não sei o quê. Isso é comentário de Satanás dentro de casa. Não, chega na tua casa e fala, o culto hoje foi uma benção. Aí as pessoas vão vir. Ou você pensa que a pessoa não está ali assim, olha, meu irmão Carlos, acabou de chegar da igreja, está metendo pau no pastor. Tadinho do pastor, deve estar com a orelha vermelha, igual brasa, pegando fogo. Né? Então, ali, num dia que aquele irmão teu, aquela mãe, aquele pai, aquela esposa, aquele marido quiser se converter, na igreja tudo vai, eu não vou não. É por isso que existe hoje esposa numa igreja, marido em outra. Por quê? Por causa do escândalo lá dentro. A gente barra a nossa própria entrada no reino do céu e daqueles que estão em nosso derredor. Cuidado, viu? Essa igreja tem muita disciplina, pode fazer nada. É igual os filhos rebeldes e filhas rebeldes, que antes de completar a idade, sai de casa, abandona o pai e a mãe. Por quê? Porque não quer a doutrina, não quer submeter a doutrina, o ensinamento, a disciplina do pai e da mãe. Se estáis sem disciplina, não sois filhos. Não está em Hebreus 12? Pode ler uns versículos antes aí que você vai ver. Agora você quer ver uma coisa? O que está acontecendo no mundo inteiro, e o pior, dentro das igrejas, Salmo 50, abre aí.
Olha isso aqui, ó. Salmo 50, é o que está acontecendo dentro das igrejas hoje. E que Deus tem me mostrado pela divina misericórdia dele, para que eu não caia nesse mesmo erro. Glória a Deus. Ó, olha isso aqui, ó. Salmo 50, acharam? Olha se não é isso que está acontecendo. Falei, Senhor. Salmo 50, acharam? Meu Deus, dá tempo para ler tudo? Ainda tem um vídeo ainda para passar? Não, não vou dar tempo não. Deixa eu... Aqui, ó. Abra aí. Versículo 15 em diante. Acharam? Olha se não é os crentes que faz isso. Presta atenção, gente, é Bíblia. Eu não concordo. Tu não está concordando com a Bíblia. Problema teu. Quando Jesus voltar, ele vai usar essa Bíblia aqui, ó. Não é só a minha não, usa a tua. Está aí na tua mão aí. E na mão de muitos que assistem, não concordam e ainda criticam. Uma palavra linda dessa. Olha isso aqui, ó. Salmo 50, versículo 15, assim. Invoca-me no dia e eu te li e tu me glorifique. Para aqui um pouquinho. Seja apressado, não. Para de ler o resto, calma. Olha isso aqui, para aqui. Quem é que faz isso? Na angústia. Quem é que invoca a Deus? Senhor, Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha esposa, dos meus filhos. Ô Senhor, traz a minha filha de volta, traz o meu filho de volta para os teus caminhos. Meu Deus, seria a maior alegria, antes de eu descer à sepultura, Senhor. Meu Deus, me dê o prazer de ver meus filhos novamente aqui, tocando, louvando, te adorando, te servindo. Meu Pai Celestial, não é nós que invocamos? Não é os crentes? Olha aí, em seguida, aí, 16. Mas ao ímpio diz quem? Deus. O que é um ímpio? O que é um ser humano ímpio, impiedoso, impiedosa? Quem é? Peraí. Como é que é, irmã? Ó, presta atenção aqui, eu vou melhorar, gente, ó. Vou ensinar para vocês algo aqui que é de Deus, gente, presta atenção. Ímpio. Impiedade. Eles não conhecem a verdade ainda. Mas, e o pior, é conhecer e continuar fazendo aquilo que você antes fazia. Isso comete impiedade. O pecado é algo que você não tem como fugir. Ele está aí, batendo na nossa porta o tempo inteiro. E se a gente não vigiar, a gente comete pecado. E o pecado consumado gera morte. E quando a gente peca o mesmo pecado várias vezes, pede perdão e peca, pede perdão e peca, pede perdão e peca, peca, o mesmo pecado, direto, vira o quê? Iniquidade. E os iníquios não herdarão o reino de Deus. Então, os ímpios são os pecadores, que não conhecem a verdade. Mas nós que conhecemos e continuamos praticando, gera iniquidade. E aí também é classificado como ímpio. Olha isso aqui, ó. Mas o ímpio diz: que fazes tu em recitar os meus, em tomar a minha na tua? É uma pergunta de Deus aqui para os pecadores, para os ímpios. Fala assim: o ímpio tem uns conselhos bons. Tu já viu o ímpio ter conselho bom? O salmista Davi falou que não tem. Não tem. O salmista Davi, capítulo 1 de Salmo, fala que não é para a gente tomar conselho com os ímpios. Prova que ele não tem conselho bom. Mas a maioria estão buscando conselho dos ímpios e se assentando na roda dos escarnecedores, onde o Salmo 1 condena. Fala para a gente não estar no meio, não buscar os conselhos. Nunca vi uma pessoa que tem demônio falar coisa boa. Eu me lembro que eu, cheio de demônio, eu enganei minha namorada, Patrícia. Aí eu falei para ela assim, que eu encontrei ela, família, e eu estava aqui sem a minha. Vim para cá batalhar pelo dólar, o ouro, a prata. E aí eu encontrei ela na casa dos pais dela. Eu falei, para me arrancar ela daqui e ela fazer uma viagem comigo, eu preciso falar para ela que a minha família mora no interior. E que ela vai conhecer minha mãe e meu pai lá no interior.
Eu era do mundo. Volto a dizer, eu era ímpio. Eu não conhecia essa palavra. Deixar bem registrado aqui, para não dizer, aí pastor, aí ele falou que já pecou também, mas não pequei depois de conhecer, tá? E aí eu falei, bom, vou falar para ela que meus pais moram lá no interior, morava minha irmã morava, eu morava com a minha irmã lá, numa cidade chamada Iracemápolis, interior de São Paulo. E aí eu falei para minha namorada, noiva e futura esposa, eu falei assim, preciso levar você para conhecer meus pais. E eu querendo tirar ela da família para me ficar sozinho com ela. O ímpio é Satanás puro. E aí eu falei, você vai conhecer a minha família. Aí ela, tudo bem. E aí eu fui, peça para minha mãe. Aí eu fui lá, pedi para a mãe. Falei, dona Neuza, seu Heleno, quero pedir a permissão de vocês para levar sua filha para conhecer meus pais lá no interior. Aonde era? Iracemápolis. E meus pais lá na Bahia. E aí no meio do caminho, ela abriu a boca dela e falou assim, no ônibus, ela falou assim, de ônibus, gente, não tinha nada, não tinha nem um carro de pau. E eu falei, e eu de olho num Gol dela vermelho vinho, que disse que ela tinha novinho, e ela não tinha carta. Eu falei, caso ainda vem um Gol? Aí o que acontece? Aí nós fomos, no ônibus eu falei para ela, preciso confessar algo para você. Mas já estava chegando lá, né? Não dá tempo mais mudar. E aí eu agradei no caminho e comprar coisa, não é assim para agradar? E as paradas, aí pode pegar o que você quiser que eu pago. Aí tal, duro. E se ela pedir coisa muito cara aqui, eu estou ferrado. Aí o que acontece? Aí eu fui, chegou no meio do caminho, eu falei assim, poxa, eu preciso contar a verdade, vai chegar lá e cadê pai e mãe? Aí eu falei para ela, eu preciso confessar algo para você. E aí eu contei a verdade para ela. Só que eu contei, sabe por quê? Porque ela falou para mim assim, ó. Ela está aí, gente, ela está ouvindo, ela sabe, ó. Ela falou assim, olha, nós começamos um relacionamento. Se eu descobrir uma mentira sua, eu perco a confiança. Falei, perdi a mulher. Aí eu falei, eu preciso já consertar, já. Aí eu fui, mas no mundo a gente mente fácil, não mente? Engana até o diabo, se possível, né? Aí eu confessei para ela. Eu me lembro que ela chorou. Eu falei, que grau de confiança você ainda tem por mim? Ela falou, você acabou com tudo. Eu falei, vixe. Eu falei, não, mas foi para trazer uma causa boa, para você passear um pouquinho, tua mãe não deixava. Aí cheguei lá, falei, você vai encontrar minha irmã é minha irmã e mãe, que me ajudou quando eu cheguei aqui. Aí cheguei lá e é muita gente boa mesmo, minha irmã. E aí recebeu ela com amor, com minha irmã era cúmplice, ela sabia. Mas não dá para chamar de mãe porque era a minha idade. Agora presta atenção aqui, aí chegou lá, eu apresentei minha irmã, ela triste, acabou o passeio. Falei, meu Deus, perdi a morena. E tal, eu fiz de tudo para agradar e nada agradava. Se ela sendo um ser humano que não conhecia a palavra, não aceitou mentira, engano, imagine Jesus que é santo. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. O ímpio e um monte de pastores, obreiros, cooperadores, no mundo inteiro, está com a palavra na boca, a palavra do Senhor, mas acontece isso aqui, ó. Visto, olha os 17 aqui, ó. Visto que odeias a correção e lança as minhas palavras para trás de ti. Ó, no 16, para você entender. Mas o ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar, falar minhas palavras. Falar as minhas palavras, os meus estatutos, em tomar a minha aliança na tua boca. Tem um monte aí pregando a palavra, tem um monte aí falando a palavra do Senhor. Jesus te ama, Ele quer levar você para o céu. É igual eu passei, eu até me assustei, eu estava parado no farol, eu me assustei. E um posto de gasolina, e o homem pegou, deixa aqui, Senhor, para mim. Um homem pegou, estou aqui, esperando abrir o farol, aqui é o posto de gasolina, o outro estava lá, calibrando o pneu, de repente chegou o outro, todo
pervertido. Aí o que está enchendo o pneu falou: olha, tu volta logo para Jesus. Ele falou: sim, não, sim. Tomou aquele susto, aquele primeiro impacto. Sim, não, mas eu estou com ele, com a latinha de cerveja na mão e o cabelo pintado de Satanás, tudo arrepiado, todo aquele negócio. A cara passou a madrugada todinha na bagunça. E está com Jesus, está com a palavra, mas lançando para trás e rejeitando a correção. Porque se eu estava todo errado, mentiroso que eu era, e eu venho para Jesus, agora eu tenho que falar a verdade. Lá em Tito diz que professam, fala da palavra, fala do evangelho, fala provérbio bonito, que o povo até chora, mas nega com as suas obras. É isso que Jesus está falando aqui, Deus está falando aqui. Vocês que têm a minha palavra aí, fale ela com verdade. O que é isso? Fale ela com verdade. Antes de você pregar para os outros, viva ela, pratique ela. É isso, seja verdadeiro. Ah, mas aí eu vou prejudicar. Que prejudicar? Falando a verdade, vivendo a verdade, você não vai prejudicar. Você vai ajudar o povo a sair do engano. Então, resumindo aqui, você não entra no céu e fica barrando os outros. Por isso que está aí um escândalo aí. O povo, mas não é crente, mas não é pastor, não é obreiro, não é cooperadora. Essa jovem eu vi ontem no culto, lá no altar, louvando. Olha ela aqui debaixo do pé de goiaba, derrubando o pé de goiaba com negão, com loirão. É assim ou não é? Com escândalo. E às vezes pega você falando mal da tua própria igreja. Aí tem coisa aqui que eu não concordo, sabe, irmã? Tem coisa aqui que eu não concordo. Isso é pecado de feitiçaria. Se tu não concorda, vai orar para Deus abrir a Bíblia, a palavra dele, mostrar para você, isso aqui, já aconteceu, vai acontecer. E quem é tu? Vai orar, vai jejuar, vai interceder. Tu não está barrando os outros de entrar no céu, não? Com esse escândalo teu e com essa linguana de trapo. Agora presta atenção aqui. Jesus está pedindo para a gente vigiar, para que a gente possa entrar no reino dele. Amém? E que a gente vigiando para entrar no reino, quem estiver próximo de nós, ou está assim, para enxergar, ver Jesus em você, vai enxergar. É por isso que às vezes você fala assim: meu pai não vem, a minha mãe não vem, eu chamo direto, pastor. Tio, eu chamo direto, não vem. Tia, tia, eu queria tanto que a minha mãe visse aqui no louvor de final do mês, que tem aquela festa linda, né, que a gente faz com as crianças. Eu queria tanto que a minha mãe viesse, meu avô, minha avó. Por que não vem? É porque lá aquela criança que já perdeu a inocência está respondendo para o pai e para a mãe. É que lá na escola, teu professor, tua professora tem um trabalho com tu, e tu é crente. Pastor, eu chamei minha professora, ela fala que vem e não vem. Eu chamei meu professor, fala que vem e não vem. Será que tu está dando fruto lá? Será que tu está dando bom testemunho lá? Não é um culto da família? O pai, mãe, ele se cansa de educar. Não é para se cansar de educar, não. É o teu papel, tu tem que morrer educando. Fazer igual a Eliseu. Ainda antes de morrer, o rei vai se apresentar para ele e fala assim: pega a tua flecha aí. Mira para o lado lá do Oriente, mira para o lado lá, mete fogo para dentro. Parou para quê? Era para tu estar batendo bala para lá até consumir os teus inimigos. Ou seja, mesmo morrendo, não desista de dar bons conselhos para as pessoas. Provérbio nos ensina que o filho deixado de mão, a filha deixado de mão, está lá em Provérbio 29, se não me falha a memória é o 15. Está lá, deixado de mão, à vontade, ele vai entristecer o coração do pai e da mãe. Aí passou a madrugada orando, é por isso que não cultua mais Jesus na hora dessa. Eu já ensinei para vocês que não consegue ficar a madrugada toda acordado e no outro dia está firme. Ora antes de dormir, depois vai dormir. É bom de cama? Meu Deus, como é que dorme desse jeito? Quando terminar ali, está com o braço todo dolorido.
a orelha amassada. Hein? Então, igreja, presta atenção. E quer ser pastor. Eu imagino esse pastor aí, sem orar nas madrugadas pelas ovelhas. Hein, igreja? Então, presta atenção aqui. A gente precisa valorizar mais. Porque eu gostaria da igreja ser uma referência. Um membro aqui ser referência. Às vezes lá no teu bairro, tu põe um forró alto para ouvir. E o povo fala assim, meu Deus, não era da igreja do pastor José? Será que o pastor José não está ensinando, não? Se um membro daqui escandalizar o nome de Cristo, você está escandalizando a igreja também. Está escandalizando o pastor. E o pastor, o obreiro, pior. Pior ainda. Amém, igreja? Vamos vigiar mais. Se nós tínhamos nossos pais que nos corrigiam por pouco tempo, se a gente se afastar daquele que nos corrige para sempre, perdeu a salvação eterna. Está na Bíblia, gente. E não fique triste comigo não, porque eu não estou aqui para levar ninguém para o inferno, estou aqui para levar para o céu. Você quer ver? Aqui, eu encerro aqui, ó, Lucas 19, ó. Lucas 19, acharam? Lucas 19, acharam, igreja? Lucas 19, versículo 10. Lucas 19, 10. Podemos ler? Não desiste de educar teu filho, não. Tua filha, não. O obreiro, pastor. Né? A cooperadora, as obreiras, as ovelhinhas. Vigie. Porque se em algum momento alguém ir para o inferno por tua causa. Meu Deus, o irmão fazia, sendo cristão, eu achava que era certo, por isso que eu imitava ele e fazia. Aí, ó. Olha o escândalo aí. Olha isso aqui, ó. Lucas 19, 10, assim. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estavam. Nós estávamos, agora não. Então, agora que já fomos achados e salvos, por crer nessa palavra, vamos se esforçar em salvar os outros também. Não tem como você dar o que você não tem. Se você não tem feijão na tua casa, você vai dar feijão. E falar em feijão, obrigado, Senhor. Nós estamos precisando aqui de toneladas e toneladas de feijão e arroz. Ah, pastor, vou trazer os outros alimentos. Nós temos, graças a Deus, suficiente. Os outros alimentos. Nós estamos precisando urgentemente. Olha a frase, urgentemente, é mais do que urgente. Para ontem, nós precisamos de arroz e feijão. Então, você que vai fazer a sua coleta lá, vai ajudar com a cesta básica, compra lá. Ah, é uma cesta que eu dou todo mês. Então, você pega o valor dessa cesta e compra de arroz e feijão e traz. Amém? Combinado? Que até nas coletas ontem a gente viu que o povo não doou. Por quê? Porque é o item mais caro no mercado. É o feijão e o arroz. É o que está mais caro no mercado. Mas e aí? A gente vai deixar de doar o arroz e o feijão porque está caro? A gente vai deixar de comer porque está caro? Vamos comprar para a gente comer, mas vamos comprar para os outros comer também. Então vamos encher aquela caixinha lá, ó. Doação. Eu quero terminar o culto aqui lá naquela caixinha lá e ver cheio de arroz e feijão. Amém, igreja? Sabe por que ele está pedindo? Ele está pensando o quê? Eu vou obedecer a ele? Não, você não deve obedecer a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem mandou trazer alimento para a igreja? Está encerrado. E as palmas louve e adore o nosso Deus. Glória a Deus.